Prontinho. Hoje a gente está com um quórum mais baixo, mas tudo bem. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à 31ª reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, hoje no dia 26 de junho. É uma reunião bem importante porque representa um arco da última fase da implementação, né, do nosso terceiro plano de ação em governo aberto aqui na cidade de São Paulo. Hoje a Patrícia está no congresso em Costa Rica sobre Estado aberto, então eu vou estar conduzindo a reunião junto com a Aira. A Aira era estagiária aqui em Governo Aberto na área de projetos e agora é assessora técnica na área de projetos, então vai estar comigo com a Amanda, que está de férias nessa última etapa de implementação do terceiro plano de ação. Então, para dar continuidade, eu vou compartilhar minha tela com a apresentação e o que a gente vai estar trabalhando hoje. Só um instante. Acredito que vocês consigam ver minha tela. Só um instante, deixa eu só melhorar aqui. Acho que assim fica melhor. Perfeito. Vou começar a apresentar então. Hoje nós vamos então ter a introdução, que é basicamente a aprovação da última ata. A gente vai falar um pouco sobre os eventos que marcaram de abril até agora. Nossa última reunião foi em abril, então que marcaram maio e junho, né, de 2024. A gente teve bastantes atividades aqui que envolvem, de algum grau, o plano de ação, tangencialmente ou diretamente. A gente vai falar do balanço final do terceiro plano de ação, então a gente está entrando na reta final realmente, né, de todo esse plano que começou a ser construído em 2021, começou a ser implementado em 2021 e é monitorado e implementado desde então. E agora a gente está entrando nessa fase de avaliação dele, de encaminhamentos. A gente também vai falar um pouco sobre o documento de transição para o quarto Fórum de Gestão Compartilhado, que foi uma coisa que a Paty já comentou, que é muito importante para a gente manter uma memorabilia, uma continuidade e um conjunto de experiências aqui que podem facilitar e evitar algum outro entrave que a gente enfrentou nessa experiência no quarto fórum. E a gente vai passar brevemente pelo monitoramento, então, dessas ações que compreendem aí os últimos 3 meses, abril, maio e junho. Mas o foco principal é a primeira parte, né? O monitoramento vai ser uma questão mais superficial por questão de tempo, enfim, vamos lá. Então, introdução, né? Então, só mostrar que nós temos mais 2 reuniões efetivas do terceiro plano de ação, além dessa, e mais uma reunião que é mais um bate-papo, uma conversa e um encaminhamento, né? Então, além dessa nossa reunião de hoje, dia 26, a gente tem uma reunião em agosto, no dia 28, que é uma reunião mais de monitoramento. Então, a ideia é que lá já estejamos fechando boa parte dos compromissos, já temos um plano claro de entregas em relação àqueles que não forem concluídos, né, tanto os marcos quanto os compromissos. Dia 23 do 10 é nossa última reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, enquanto na fase de monitoramento e implementação do plano de ação, porque a ideia é que todos os compromissos estejam prontos nesse período e que o fórum apenas faça uma revisão geral desses compromissos para a gente fornecer para o IRM avaliar e depois, enfim, a avaliação ser disponibilizada para a OGP. E por fim, em dezembro, né, provavelmente a gente vai trazer essa reunião um pouco mais para antes, por causa do período de festividades, mas vai ser mais entender como é que foi a avaliação do IRM e fazer os encaminhamentos para o quarto plano de ação governo aberto e o quarto fórum de gestão compartilhada. Bem, aqui está a nossa ata da última reunião, que foi em abril. Ela foi enviada por e-mail, então a ideia é que, né, damos um prazo para aqueles que quiserem comentar alguma coisa, fazerem os comentários. E concluída, a gente disponibiliza essa ata na nossa página institucional para acompanhamento da população em geral, para fins de transparência. Bem, das atividades que a gente fez nesse período, então. Primeiro que a gente apresenta o segundo Fórum Interconselhos da cidade de São Paulo.
Ele ocorreu dia 25 de maio, na Uninove, teve uma duração das 8h30 às 6 horas, foi coorganizado aqui pela Coordenadoria de Governo Aberto, em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria de Direitos Humanos. Realizamos 3 turnos de atividades, né? Então, tivemos as atividade do período da manhã, que foi a abertura solene em painel de conversas, mais formativo sobre o Conselho de Políticas Públicas, histórico, fundamentos, atuação e importância para a cidade de São Paulo. Tivemos 3 oficinas participativas no período da tarde, então, um diálogo cooperativo para a comunicação não violenta, uma oficina para coletar impressões para o nosso plano de comunicação e engajamento da Agenda 2030, e uma oficina voltada para os conselheiros de direitos humanos, sobre segurança alimentar e como isso transpassa todos os conselhos de políticas públicas do município. E para encerrar, a gente teve uma dança circular, né, no terceiro momento do fórum, e um espaço de confraternização entre os conselheiros. Depois a área vai apresentar com um pouco mais de profundidade quais foram os resultados desse fórum. Aqui são algumas imagens mais ilustrativas. Para além disso, agora em maio, a gente teve a Semana Internacional de Governo Aberto, ela foi do dia 27 a 31 de maio. Aqui no Brasil, a gente optou para fazer um evento único de um único dia virtualmente, pensando que a gente já tinha se reunido no quinto encontro, principalmente para receber os novos membros da OGP, que foram o estado de Goiás e a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Então foi um evento mais voltado para eles, com uma breve fala institucional dos outros membros da OGP. Mas enquanto isso, a Patrícia, como nossa coordenadora, ela foi convidada para participar da Semana de Governo Aberto de Cabo Verde. Então ela foi convidada pelo Ministério que é responsável pela modernização da administração pública de lá, e ela participou de 2 painéis, né, um painel com a ministra, falando sobre governo aberto, falando sobre a experiência de São Paulo, e em um segundo momento ela apresentou uma oficina de metodologia sobre cocriação de plano de ação em governo aberto, com base nas experiências que nós, enfim, juntamos nos 3 planos de ação que fizemos até agora. Então, com base nas experiências que vocês também trouxeram para a gente no processo de cocriação, só para ressaltar, né, que o que nós fizemos aqui se torna uma referência internacional para outros governos, então sempre tem um espaço recompensador aqui desse reconhecimento que o Fórum de Gestão Compartilhada de São Paulo é realmente uma referência. Aqui são algumas imagens da Patrícia em praia, na capital de Cabo Verde. Para além disso, no último final de semana, 22 e 23, a gente teve a Virada ODS. A Virada ODS é um grande evento aqui na América Latina, né, promovido por São Paulo, que tem como objetivo aproximar a população dos ODS, então mostrar como o ODS impacta a vida de cada pessoa, como os serviços da prefeitura e as políticas públicas estão relacionadas a cada um dos ODS, além de fornecer serviços de passe, de mobilidade para a população, de empregabilidade, conscientização sobre alimentação, conscientização sobre o cuidado com animais. Então, foi um momento também de prestação de serviços. Nós estivemos presentes nos 2 dias, realizando uma atividade para colher mais expressões para o plano de comunicação e engajamento, que a Aira também vai apresentar um pouco melhor como é que foi. Mas foi um evento bem interessante e a gente contou com bastante participação da população. Bem, como a gente está indo para a reta final, a gente está num momento muito específico, né, do plano de ação, e uma das entregas que a gente pretende realizar é um balanço final do terceiro plano de ação em governo aberto. Então, nesse plano de ação, a gente iniciou, né, um sistema de fazer balanços anuais. Então, nós fizemos 2 balanços, um sobre 2021, 2022 e outro sobre 2022 e 2023, que abordou um resumo mais específico de todos os itens da ficha de monitoramento, de todas as linhas de ação e marcos da ficha de monitoramento, para ter uma visão mais geral do que estava feito naquele período de tempo contemplado. E, além disso, nós trouxemos uma análise mais qualitativa para cada um desses balanços. Então, as secretarias e os membros que acompanham o GTs foram convidados nesses períodos a descreverem quais foram os principais desafios, quais seriam as perspectivas. E a nossa ideia é justamente a gente fazer algo mais rebuscado dessa vez, abarcando todo o plano de ação para ser realmente um balanço final, que quem olhar de fora entenda como é que foi todo o processo de retomar um pouco para de cocriação. A gente já tem um balanço da cocriação, mas retomar um pouco naquele processo, entender como é que foi o processo de implementação e monitoramento. A gente construiu uma pequena estrutura, mas a ideia é que isso seja construído conjuntamente,
né? Então, essa é a estrutura de sessões que a gente planejou até agora. Mas, assim, a gente vai disponibilizar esse link para todos aqui do Fórum de Gestão Compartilhada, para comentarem, sugerirem, e ao decorrer dos próximos meses a gente vai começar a redigir esse documento. Então, eu começaria com uma introdução sobre o que é o terceiro plano de ação em governo aberto, qual a finalidade desse balanço, retomar um pouco o processo de cocriação, só para entender da onde que surgiu esse plano, quais foram as etapas, e aí trabalhar um pouco o processo de implementação, como é que foi esse processo, qual foi a metodologia de implementação, a mesma questão sobre o processo de monitoramento, qual foi a metodologia de monitoramento, de avaliação, quais as principais impressões e lições dessas duas etapas do plano de ação, e aí tem um olhar específico para os compromissos. Então, a avaliação dos compromissos e nível de cumprimento, a gente espera cumprir todos, né, 100%. Quais foram os eventos realizados, os grandes eventos realizados, qual a finalidade deles, dos participantes, fazer um aparado geral desses anos, com base também nos 2 últimos balanços que produzimos, de quais foram os principais desafios enfrentados, né, e como nós resolvemos esses desafios, que também fica como uma memorabilia para o quarto plano de ação e para qualquer outra cidade que queira construir um plano de ação, implementar, e quais são as perspectivas de continuidade, atualizações e aprimoramentos desse plano de ação, né? Então, isso também aqui, né, a gente vai ter 2 documentos, então, olhando um pouco para o futuro. A gente vai ter o documento de transição, que eu vou falar logo em seguida, do terceiro FGC para o quarto FGC, mas o documento aqui vai ser um pouco mais limitado de pensar, como é que continuaríamos isso? Quais são as entregas que vão, né, que tem uma grande prospecção de continuar, que vão ser atualizados, então a gente vai entregar um portal de planos municipais, então definir como é que ele vai ser atualizado, como é que vai ser a continuidade dele. O Fórum Interconselho, por exemplo, definir ali uma estratégia de continuidade para garantir que seja um instrumento institucionalizado para unir os conselheiros. Quais são as perspectivas de aprimoramento para além do que nós fizemos, né? Como é que poderia ser aprimorado, como é que essas lições poderiam ser absorvidas pelo quarto plano de ação e talvez se tornar um compromisso do plano de ação, não necessariamente conduzir para ele se tornarem compromisso do próximo plano de ação, mas deixar como uma grande oportunidade de continuidade em algum aspecto. Aqui a gente disponibilizou o último balanço para consulta, mas esse balanço vai ser um pouco diferenciado nesse sentido. Aqui é uma sistematização do que a gente apresentou isso faz um tempinho já, mas é só da importância do balanço, né? Então, para que ele serviria, como é que ele seria feito, qual a proposta do da Coordenadoria de Governo Aberto em relação a ele. Então, a ideia é que a gente comece a preenchendo, mas como os grupos de trabalho, o FGC, estiveram muito próximos, cada qual de seu compromisso, a ideia é que vocês realizem análise qualitativa. Então, a gente vai ter essa análise qualitativa de falar quais foram os desafios, como é que eles foram enfrentados, quais são as perspectivas, quais são as prospecções de futuro, o que se espera agora que o plano termine das entregas desse compromisso. Então, a gente vai acabar contando muito com vocês nesse processo. E, enfim, a gente vai começar a fazer isso agora, né, no próximo mês. E a gente sempre vai estar consultando o Fórum de Gestão Compartilhada. A gente vai disponibilizar esse documento aberto para edições. E a gente conta um pouco com vocês, a gente conta com vocês para dar prosseguimento a essa etapa. A gente também vai de compartilhar essa apresentação novamente, mas ela foi apresentada lá em 2022 com o intuito de começar a fazer esses balanços que deram muito certo até o momento. Então a ideia é dar continuidade, e aí depois eles são divulgados pelo nosso Instagram e é divulgado na nossa página institucional da Prefeitura. Perfeito. Para além disso, né, algo que a gente conversou muito aqui, o Instituto Prospectiva, né, a Armanda Clarice, que não puderam estar presente, também trouxeram muito. A Clorinda, no encontro de abril, que ela veio fazer uma visita à cidade, trouxe muito, que é o desafio entre balancear a continuidade e a inovação a cada plano de ação. Então, uma das ideias para a gente tentar balizar isso é, entre agora e dezembro de 2024, a gente construir um documento de transição para o quarto Fórum de Gestão Compartilhada, que vai beber muito do documento de balanço, então algumas questões vão ser interseccionais entre os ambos, né, quando a gente fala de continuidade, mas esse daqui vai ser um documento muito mais pessoal, voltado para as instituições da sociedade civil que vão compor
o quarto fórum de gestão compartilhada. E aí eles passam para a gente... Que igualmente vão realizar isso. Só um instante. Perfeito. Que vão realizar isso. Então, a gente já tem uma pequena proposta, né? A gente fez um pequeno sumário executivo para a gente pensando conjuntamente, mas assim, todos do Fórum de Gestão Compartilhada são livres para alterar, a gente também vai disponibilizar esse link, e todo mundo vai ser livre para adicionar mais coisas, retirar coisas, o que tiver redundante, mas a ideia é começar uma introdução, apresentando o que é o Fórum de Gestão Compartilhada, né, que é algo que, enfim, que quando a sociedade civil entrar, ela já vai saber, mas é sempre bom deixar como uma introdução, falar sobre o regimento interno, então trazer o regimento interno exaustivamente, quais são os principais pontos deles, então regras para integrar, regras de membresia, como funciona o sistema de controle das reuniões, como funciona o acompanhamento e os comprometimentos em relação a estar fazendo parte dos grupos de trabalho, em relação a colaborar no processo de cocriação e de co-implementação e monitoramento de todo o plano de ação, explicar profundamente o que é o plano de ação, qual a finalidade dele, quais são os resultados dele, quais as orientações para a composição desse novo fórum, então, quais áreas têm que ser mobilizadas, então, até hoje, acredito que a gente nunca conseguiu, por exemplo, mobilizar o setor privado para compor um fórum de gestão compartilhada. Seria interessante, qual seria a estratégia para alcançar o setor privado, então pensar um pouco nisso. Explicar como foi estruturado o terceiro plano de ação em governo aberto, quais foram as etapas, como cada etapa foi pensada, elaborar um documento de alinhamento de expectativas. Então, vocês, enquanto terceiro fórum de gestão compartilhada, têm uma ideia, né, depois desses praticamente 4 anos de trabalho, tem uma ideia muito mais precisa do que é possível e do que não é. Isso ajuda muito a balizar quando a gente estabelece marcos, quando a gente estabelece compromissos e marcos, quando a gente estabelece datas. Então, trazer umas reflexões sobre isso, porque no começo acredito que a gente pensa que muitas coisas são possíveis, mas depois nota que algumas coisas dependem de outras estruturas ou levam mais tempo do que o planejado. Então, a ideia é ter esse momento de uma reflexão com base na experiência de vocês. Explicar como funcionou o terceiro fórum de gestão compartilhada na cocriação, então, frequência de reuniões, os objetivos das reuniões, né? A cocriação costuma ser o momento mais intenso para o fórum de gestão compartilhada, são mais reuniões, porque tem que fazer aquela questão de delimitar tema, definir problema, realizar oficinas de soluções e, através dessas oficinas de soluções, fazendo uma decantação, né, dos temas que vão ser trabalhados até chegar num número de compromissos razoáveis, e essa reflexão também de quantos compromissos utilizar, né? Claro que vai ser uma questão muito subjetiva do quarto fórum de gestão compartilhada e do quarto plano de ação define o número de compromissos, mas trazer algumas reflexões, por exemplo, de por que foi selecionado 4 e não 5 compromissos nesse plano de ação, né? Então, a questão do equilíbrio entre qualidade e quantidade, como funcionou o fórum de gestão compartilhada durante o monitoramento, né? Então, quais foram as funções deles, quais foram as regras de acompanhamento, e aqui trazer o que seria o mais importante, o núcleo, né? Levantar quais foram os desafios da cocriação e quais foram as soluções propostas para cada um desses desafios. Então, medidas tomadas, quais propostas futuras de aprimoramento. Então, o que do processo de cocriação vocês consideraram falho que a gente poderia melhorar agora na cocriação do quarto Fórum de Gestão Compartilhada? Aquilo que, em retrospectiva, vocês acharam que poderia ter sido melhor na colaboração entre poder público e sociedade civil, no envolvimento da população em geral nessa fase, e os mesmos itens para a implementação e para o monitoramento. Eu falei bastante, eu vou abrir, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o balanço e sobre o documento de transição, fica à vontade. Alguém tem algum comentário, alguma observação? Já teve alguma ideia do que a gente poderia adicionar nesse sumário executivo ou nessa estrutura planejada para a gente trabalhar? Bem, tudo bem, a gente está apresentando no primeiro momento, acredito que vão vir muitas ideias futuramente, a gente vai disponibilizar o link, vocês vão ter bastante tempo para refletir sobre isso, então fique à vontade, mas a gente trouxe isso hoje mais para dizer que agora é o momento de começar a trabalhar com isso, né? Então a gente tem poucos meses
até chegar ao final do ano. Então, vão ser meses intensos também, de entrega de compromisso e também de toda a sistematização e redação de memorabilia, de recomendações, de perspectivas para o futuro. Agora a gente vai para o monitoramento. Vou passar a palavra para a Ayran, que vai estar dando uma perspectiva dos nossos compromissos, e aí se as secretarias ou os membros da sociedade civil que estão envolvidos nos compromissos quiserem complementar a Ayran ou fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Oi, gente, boa tarde. Prazer. Pode passar, Bruno. Como o Bruno disse, eu vou trazer os resultados, né? As principais atualizações que aconteceram referente aos 4 compromissos do plano nos meses de abril, maio e junho. O compromisso 1 é aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da cidade de São Paulo. Pode passar. A principal atualização que a gente trouxe foi que o glossário de compras públicas da Prefeitura do município de São Paulo, que faz parte do Marco 1.3, que é base de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos referentes a licitações e contratos para o Diário Oficial, ficou em segundo lugar na categoria da linguagem simples do Premia Sampa, que é uma premiação realizada pela Secretaria de Gestão, e ela aconteceu no dia 24 de junho, última segunda-feira, e ela reconhece os projetos inovadores que fazem a diferença na administração pública. E é isso, essa é a principal atualização do compromisso 1. Compromisso 2, que é sobre engajamento da população em relação à Agenda 2030. Pode passar. Como o Bruno citou, foi a nossa participação na virada ODS. Nós estivemos lá nos 2 dias e a gente realizou uma caça ao tesouro, que foi nossa atividade, para recolher recomendações, insights e opiniões da sociedade civil para a construção do plano de comunicação e engajamento da Agenda 2030. Então, vou explicar um pouco como foi a atividade. Essa caça ao tesouro foi baseada em charadas que a gente distribuiu para os munícipes, e essas charadas levavam a algum ODS. Então, a população tinha que ir ao ODS, a tenda correspondente à charada, que eles achavam que era referente. E aí, chegando na tenda, a população tinha que responder um questionário de 4 perguntas, se eu não me engano, referente a uma peça de comunicação. Eu coloquei 2 exemplos aí embaixo, que é de divulgação de algum ODS, que a prefeitura realizou alguma ação baseada nesse ODS. E foi basicamente isso. Aí no final tinha uma premiação, o pessoal gostou, participou bastante. No primeiro dia a gente teve alguns problemas técnicos, mas no segundo dia foi um sucesso. E no sábado a gente conseguiu 35 contribuições, então 35 pessoas responderam os questionários, e no domingo conseguimos 63 contribuições, e no total tivemos 98 respostas do questionário. Não sei se... Só complementando a Ayran, quando nós construímos o documento orientador do Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda 2030, uma das questões levantadas era a importância, na hora de construir o Plano de Comunicação da Agenda 2030, que houvessem processos participativos. Então, a nossa ideia aqui foi trazer o que a Prefeitura já faz em termos de arte de comunicação dos ODSs e pedir para a população avaliar o que estava bom e o que estava ruim em relação àquela arte. Porque dessa forma, nós coletamos, digamos, certas recomendações de como poder melhorar e do que estar, de como poder melhorar essa comunicação. Então, a ideia, a gente vai sistematizar essas contribuições, nós fizemos tanto perguntas abertas quanto perguntas fechadas, e a partir dessa sistematização, isso vai servir como uma base para a construção do nosso plano de comunicação, que está avançando, né? A gente criou um grupo de trabalhos junto com a Comissão ODS para desenvolver esse plano de comunicação. Então, um grupo de trabalho que envolva o GT2, do Compromisso 2, mais voluntários da Comissão ODS, e a gente conseguiu envolver a FECAP nesse processo com uma equipe técnica de relações públicas e marketing de lá. Então, a gente tem agora uma estrutura interessante para trabalhar isso.
Sim, e as contribuições foram interessantes também, porque vieram de um público bem geral. Teve gente de todas as idades, pessoal que é mais engajado com as ações da prefeitura, pessoas que não são tão engajadas. E é isso sobre compromisso 2. Pode passar, Bruno. Alguém tem alguma pergunta? Tá. O compromisso 3 é promover ações para o fortalecimento institucional dos conselhos e colegiados de políticas públicas na cidade de São Paulo. Temos 4 atualizações que são referentes a cada um dos marcos. Primeiro é o FISP, como o Bruno já apresentou um pouco, agora eu vou só trazer os resultados. No total, nós tivemos 133 participantes, tivemos participação de diversos conselhos, mas os que mais tiveram participação foram o Conselho Participativo Municipal, CPM, com 48 presenças, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CADES, com 48 presenças também, Conselho Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz das subprefeituras, tivemos 33 presenças e outros 20 presenças. Só complementando, né, como uma parte do compromisso 2, a gente também incluiu, né, no FISP, né, que é referente ao compromisso 3, a gente promoveu uma oficina sobre a Agenda 2030 com os conselheiros, que a ideia foi justamente gerar uma reflexão de como os conselheiros se comunicariam, como a prefeitura poderia melhor comunicar com os conselheiros em relação à Agenda 2030 e como eles poderiam contribuir para esse processo. Então, foi uma dinâmica de cocriação também de peças de comunicação, Travou. Foi? Voltou. Perfeito. Então a gente coletou as falas deles nas apresentações, a gente coletou post-its com as ideias, porque a ideia é que isso se transforme em um capítulo específico do plano de comunicação, que é público externo conselhos. Então, né, o FISP também serviu para essa oportunidade, e a gente teve bastante participações do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, então a gente tem uma matéria-prima considerável também nessa área. Bom, em relação ao novo diálogo aberto, né, que é o nosso redesenho do programa que já existia aqui na Coordenadoria de Governo Aberto, nós já temos um desenho do piloto, já está todo estruturado, só que ainda está sob avaliação da alta gestão, então não temos atualizações nesse sentido. Sobre o programa Agente de Governo Aberto, o pessoal do Núcleo de Formação, que é a equipe que coordena o programa, realizou uma oficina, um curso de formação para conselheiros no dia 11 de maio, teve a participação de 11 conselheiros, e a equipe vai continuar fornecendo oficinas até o mês de outubro. E por último, a ferramenta Conselhos foi lançada no FISP também. Ela está disponível, ela faz parte da nossa plataforma de participação social Participe Mais. O Bruno está clicando para a gente dar uma olhada na carinha dela. Bom, a primeira etapa de entrega já foi concluída. Isso quer dizer que os conselhos agora estão sendo subidos na plataforma, os conselhos de direitos humanos, e a próxima etapa é a inclusão dos conselhos que se desmembram, que são os conselhos que são territorialmente divididos. Está no processo bem inicial ainda, mas já está caminhando bastante. E aí já está tendo a integração dos conselheiros também, em cada um dos conselhos. E o nosso compromisso 4 já foi entregue, então também não tem atualizações. Só o RM também ele já fez a avaliação e o relatório já está finalizado. Travou. Eu queria fazer uma pergunta. Peraí que o Bruno travou, ele está falando aqui comigo, tá? Oi, pode falar.
Não, vocês conhecem outras cidades, municípios que tenham esse portal, essa página que concentre as informações todas sobre os conselhos? Porque vocês conhecem alguém que já tenha, alguma cidade que já tenha feito isso? Eu acho que é uma prática. Sim. A gente fez um benchmark. Desculpa, eu caí, mas voltei, mas acho que acredito que a pergunta da Silva foi se tem alguma outras cidades que realizam isso. A gente fez um benchmark em Madrid, tem uma página de colegiados, não é uma página tão descritiva quanto a nossa, mas lá é possível você acessar quais são os colegiados, como se ingressa nesses colegiados. Então, assim, não é tão interativa quanto o que a gente está construindo aqui, que você acessa um por um, pode ver a lei, pode ver os documentos produzidos, quem são os membros, mas lá tem as informações mais básicas. A gente não me recorda agora de outra, se tem alguma experiência semelhante no Brasil, assim, tem, por exemplo, Minas Gerais, tem bastante iniciativas de páginas para os conselhos, mas acredito que nada que seja semelhante ao que a gente está construindo aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Em relação aos compromissos? Se alguma das secretarias presentes quiserem trazer também alguma atualização, algo que a gente acabou não falando, a gente também pode voltar em um dos compromissos, fiquem à vontade. Caso não, essa é a nossa visão mais geral de hoje, né? A nossa ideia era mais trazer essas informações iniciais sobre quais são os documentos que a gente vai estar produzindo nos próximos meses e a gente vai enviar tanto a apresentação quanto os documentos por e-mail e a gente vai acabar entrando em contato eventualmente com cada um dos grupos de trabalho para ajudar a gente a complementar. E na próxima reunião da FGC a gente já espera estar com um documento de transição um pouco mais bem estruturado, com contribuições coletadas a partir daqui dos membros presentes, para a gente dar um encaminhamento até a abertura do edital para o quarto Fórum de Gestão Compartilhada. Bem, pessoal, é isso por hoje. A gente agradece a presença de todos. Se ninguém tem mais nenhuma colocação, a gente pode encerrar a reunião por aqui. Muito bom. Obrigada, gente. A gente que agradece. Também gostei, parabéns, viu? Isso, obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, viu, pessoal? Até Tchau, mais. gente. Tchau, Obrigada. bom trabalho. Fico Obrigado. esperando o Tchau. documento, viu? Pode deixar, Emily. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.